Tudo bem, Rogério? Oi, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom Bom dia, dia. companheirada do Fórum Café. Um prazer, viu, estar novamente com vocês aqui. Realmente, ontem foi o dia, né? Bom dia. Difícil ter um melhor que ontem, mas vamos ter melhor ainda, viu? Vamos. Acho que a prisão do Bolsonaro está chegando, agora não tem dúvida, né? É só não deixar ele fugir, viu, Mauro? Se não fugir, vai para a cadeia. Agora Ele não já tem está passaporte. infugível. Está sem passaporte, né? Infugível. Infugível é ótimo, Rebeca. Infugível. Eu gostei. Tudo ele infugível. Depois vai ser insoltável. É isso aí. Rogério, antes de falar de Belo Horizonte, quero muito falar, a gente até propositadamente não noticiamos o que aconteceu em Belo Horizonte desde a noite de anteontem, mas sobretudo o dia de ontem. Queremos ouvir de você tudo que aconteceu, mas antes eu queria uma avaliação tua, né? Do que foi essa ação da Polícia Federal a partir do parecer da Procuradoria-Geral da República e da ação do Alexandre de Moraes, de alguém que vivenciou tão crucialmente a CPI do 8 de janeiro. Mauro Lopes, ontem, nós no grupo da CPMI, a gente mantém ele lá, o grupo, vamos dizer, mais estratégico da CPMI, com os parlamentares democráticos que fizeram parte, Jandira, eu, Elisiane, o pastor Henrique e vários outros, né, que estamos lá. E nós comentávamos no grupo que, realmente, vendo o esquema que a Polícia Federal agiu ontem, não era de se estranhar aquilo que nós vimos, porque já tínhamos conhecimento daqueles casos. Vários desses que estão ali estão indiciados na CPMI. Então, é sempre bom a gente relembrar que a CPMI teve um documento histórico, porque ela explica o que era o golpe, a farsa do processo antidemocrático que queriam fazer no Brasil, mas também é cheio de provas e de conteúdos. Então, você vai batendo as coisas ali. A minuta do golpe, por exemplo, agora é encontrada lá no PL, do lado do PL, onde ficava o Bolsonaro. Então, não tem mais desculpa que Bolsonaro não sabia, que aquilo era um documento imprestável. Não. Aquele era o documento que estava sendo trabalhado para a decretação do estado de sítio e da garantia da lei e da ordem, que Bolsonaro, inclusive, alterou, porque lá falava da prisão de todos os membros do STF, e ele foi construído também por aquele Felipe Martins, e no final da CPMI, nós, inclusive, chegamos a convocar o Felipe Martins, que só não foi porque o presidente também da CPI estava com muita pressa de acabar aquele processo e não quis que nós levássemos lá alguns outros desses elementos, como Braga Neto e o próprio Felipe Martins. Mas nós já sabíamos que ele era o responsável por ter tentado, na tal reunião com o comando das Forças Armadas, garantir que fosse aplicado aquela minuta golpista e depois decretada a garantia da lei e da ordem. Então, isso que estava relatado na CPMI agora vem com provas concretas da Polícia Federal. E a gente sabia que essas provas viriam. Porque se nós da CPMI já tivemos acesso a muita coisa, imagina o que a Polícia Federal tem. Então, essas revelações vão apenas confirmando aquele traçado que nós fizemos na CPMI, que a cada semana que nós escutávamos alguém ou que nós recebíamos documento, ia se confirmando. Hoje não tem dúvida que Bolsonaro, como está na CPMI, alguns na época acharam exagerado, não tem dúvida que Bolsonaro foi o grande mestre, vamos dizer assim, de articulação e incentivador do golpe. E agora já começam a aparecer cenas de vídeo do Bolsonaro incentivando que o golpe existisse além de documentos. Então, eu acho que não resta muito a fazer, a não ser consolidar mesmo o processo de punição de Jair Bolsonaro com um conjunto de provas. Acho que a Polícia Federal age muito bem. Até para não ter uma ação, ele já tem muitas provas, que tenha dúvida na sociedade. Eu não falo da sociedade dos fanáticos bolsonaristas, porque esses vão continuar repetindo a vida inteira que é perseguição. Mas eu digo para aqueles que pensam, que leem, que sabem que também investigação é ciência, né? Não se investiga sem saber, sem ter método. Então, a investigação é uma ciência, é o que a Polícia Federal tem feito.
Nós lemos como manchete hoje, Rogério, essa questão exatamente que você traz, né? Porque muitas manchetes, principalmente da mídia progressista, na linha de quando o Bolsonaro vai ser preso, acho que é legítimo, né? Agora já não vai mais ser, né? É quando. Mas acho que o que emergiu ontem e que o que você falou confirmou e aprofundou a percepção que vocês já tinham na CPMI é de que, porque havia um debate entre os advogados, os criminalistas e constitucionalistas, um grupo majoritário até agora, inclusive, dizia, não, Bolsonaro é beneficiário do golpe, mas não há evidências de que ele seja protagonista. E isso, inclusive, viria em favor dele na hora da ação penal. E um grupo menor, e vocês lá na CPMI tiveram a oportunidade de constatar, não, ele não é somente o beneficiário, ele é protagonista. E o que emergiu ontem é que ele não era protagonista, ele era o chefe. Ele era o comandante, foi ele que desenhou a versão final da minuta do golpe. Tinha um discurso dele como ditador pronto, ou quase pronto, lá na sala dele, lá na sede do PL. Né? Então, ele é que toma a decisão. Não, o Pacheco não vai prender. Né? Vai prender, o Gilmar não vai prender. Quem vai prender só o Alexandre de Moraes. Então, assim, acho que essa foi a grande constatação. E essa peça raríssima. Eu digo, somos gratos a Mauro Cid. Ele ter gravado essa reunião ministerial realmente foi impressionante. Veio à luz, a gente mostrou, não sei se você já viu, esse trecho. Mostra aqui, ó, o Globo soltou agora de manhã, apesar de estar em segredo de justiça, ele, na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, dando o pontapé inicial na articulação do golpe. Vamos ver e o Rogério comenta. Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Inteligência bem acima da média. Todo aquilo, como todo povo ali fora, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. 5 de julho, nós não podemos deixar chegar na eleição, né, Rogério? Impressionante, né? E depois que perdeu as eleições, continuou fazendo a mesma coisa. É importante ligar esse vídeo com aquele dia que ele foi no Palácio da Alvorada, na residência, que ele levou aqueles indígenas liderados pelo tal do Tererê e colocou pastores e os próprios indígenas que eles pagaram do agronegócio para ir lá, falando do golpe e ele deixando eles falarem. É preciso ligar os fatos, ou seja, o Bolsonaro, depois das eleições, continuou pregando na boca dos outros, porque ele foi como demônio muito argiloso, colocava na boca dos outros a expectativa do golpe e a proclamação do golpe. E assim, Braga Neto, que está do lado dele ali, agiu, dando esperanças àqueles que estavam em frente aos exércitos, que viria o dia fatal do golpe. Fugiu para os Estados Unidos e de lá, inclusive, olha outra coisa que nós tínhamos razão. Nós tínhamos que ter investigado o crime do roubo das joias, porque ele está vinculado a uma fuga para arrecadar dinheiro, porque ele iria, na tentativa de golpe, talvez precisar desses recursos no exterior, se ele tivesse que ficar exilado há mais tempo, por causa de uma possível punição dele da tentativa de golpe. Então, o roubo das joias, todo o acúmulo que ele fez também de investimentos no exterior, está ligado também à corrupção, ao processo golpista que estava em curso. Então, agora a gente vai ligando os pontos e vai vendo, né? Essa reunião que ele fez lá no Palácio da Alvorada é bom rever depois, colocá-lo, e aí vai se ver os pastores, etc., fazendo discurso golpista. E ele incentivando. Também o general Braga Neto, dando esperança, e o general Heleno, né? Agora estão todos esses estão todos esses investigados com busca e apreensão, estão com pedido de indiciamento na CPMI. Sim. Eu conversei com a senadora Elisiane Gama para a gente reforçar
na Procuradoria-Geral da República que aceite as denúncias feitas também na CPMI. Nós já tínhamos entregue esse documento. Como mudou a PGR agora, assim que nós retomarmos o Carnaval, nós vamos até ao GONE entregar novamente e pedir um reforço para análise imediata, porque a partir de que a denúncia seja aceita da CPMI, reforça ainda mais a necessidade do aprofundamento e da própria prisão de Jair Bolsonaro. Esse eu acho que é um elemento importante. Uma outra questão é que nós estamos em contato também, fizeram contato conosco da CPI dos Estados Unidos no Capitólio. Eles querem também um encontro conosco lá em Washington, para trocar as experiências do que eles fizeram da CPI com os resultados que nós estamos tendo da CPMI aqui. Tomara que a gente ajude também lá a que possa caminhar também mais rapidamente quanto o Trump, o mesmo processo golpista que se repetiu aqui, né? Então, eu acho que a CPMI ainda tem tarefas a ser feitas, Mauro Lopes. Eu acho que o principal foi o relatório, mas a gente ainda pode ajudar muito. Estou vendo essa notícia da reunião de vocês com os membros da CPI lá dos Estados Unidos, é importantíssima, hein? É importantíssimo. Provavelmente em março. Tá, perfeito. Legal. E vocês vão reapresentar, então, na Procuradoria-Geral da República. O Alexandre de Moraes foi muito estratégico, né? Ele esperou o Aras sair. Ele sabia que se encaminhasse para o Aras, ele ia engavetar, né? A paciência de esperar a saída do Aras para entrar em ação foi realmente estratégica. Vocês vão fazer exatamente que pedido para o GONE? Para que ele acate as denúncias e apresente ao Supremo Tribunal Federal as denúncias da CPMI e valide, né, o nosso relatório, e o relatório, portanto, seja parte do processo entregue pela própria PGR, ou seja, que a PGR aceite a denúncia feita pela CPMI. Perfeito. Rebeca. Rogério, tem uma pergunta aqui da comunidade, ó. O Fernandão, ele fala, se ontem acharam uma fundamentação de estado de sítio e GLO no escritório do inominável, não significa que a ameaça permanece? E ele também tinha perguntado mais acima se todo esse caso que eclodiu ontem impacta também as eleições agora em 2024, na sua percepção, como você tem visto isso? Fernandão, boas as perguntas. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que estar sempre vigilantes. É óbvio que esse sentimento golpista persiste em setores das Forças Armadas brasileiras, no bolsonarismo, sem sombra de dúvida, é o que eles trabalham o tempo inteiro, é a mentira, o fake news, sempre para justificar um processo autoritário. Isso está presente, isto é intrínseco ao bolsonarismo, porque é um neofascismo, é uma tendência ao fascismo, e, portanto, não estamos livres disso, do conceito e da tentativa. Agora, a segunda questão que você levanta, ela também faz a ponderação do enfraquecimento do bolsonarismo. Isso vai se dar também nas eleições. Embora exista polarização, a tendência é o isolamento do bolsonarismo. Isso é importante no processo eleitoral. Ou seja, em especial, seja primeiro ou segundo turno, vão ser feitas frentes amplas que isolem o fascismo para que eles percam as eleições. Então, há uma expectativa de que mesmo a direita pare de ser tão refém como é hoje da ultradireita, que é, na verdade, o que aconteceu nesses últimos períodos. A eleição de Bolsonaro, a primeira, e agora a derrota dele, também encampada pelas forças de direita. Todas elas dependentes da ultradireita, que acaba dando o tom do debate político, tirando a direita, vamos dizer, democrática, do sentido de disputa, substituindo pelo neofascismo. É algo que sempre acontece com esses fenômenos, quando o capitalismo entra em crise e as saídas são saídas autoritárias, fascistas, de preconceito. Foi assim com Hitler na Alemanha, né? Por exemplo, para citar o maior exemplo, o Mussolini na Itália. Eles massacraram, inclusive, o espaço democrático da direita, substituindo pela força do fascismo. Aqui é a mesma coisa, é impressionante como a direita vai a reboque do fascismo bolsonarista. Eu acho que agora há uma chance deles até se libertarem disso
e trazer um outro tipo de debate no interior do processo democrático. E, nesse sentido, isolando o bolsonarismo. Eu espero que nas eleições isso aconteça e que eles passem, portanto, a ter o enfraquecimento. Isso não é de imediato. Nós teremos eleições polarizadas no Brasil inteiro ainda com o bolsonarismo. Vocês veem que tudo o que aconteceu ontem, eu estava vendo a pesquisa da Quest, nas redes, ainda 42% das redes diziam que era, não é esse dado mesmo? 42% faziam a defesa de Bolsonaro e 58% fazia crítica. Olha ainda a força que o bolsonarismo tem nas redes sociais. Isso é nas redes. Eu creio que na sociedade, se você fizer a pesquisa na sociedade, não nas redes, será menor para eles, talvez em torno de 30%. Tomara que menos, mas eu acho que eles ainda mantêm uma força muito grande de polarização. Mas eu acho que a tendência nas eleições, Fernandão, é o enfraquecimento do bolsonarismo com essas ações. Em especial se ele for preso. Muita gente fala, isso vai transformar ele de Marte. Não, esses que são bolsonaristas, que tudo acreditam, independente dele estar preso ou solto, continuarão com ele. Mas, para quem coloca e sabe que, de fato, há uma investigação séria sendo feita, você retira a dependência do bolsonarismo e essas pessoas podem fazer uma outra opção que não o neofascismo no Brasil. Rogério, por falar em eleição, né, queremos saber como que foi ontem, então, essa passagem de Lula por Belo Horizonte, por Minas Gerais. Você postou, né, essas duas fotos ontem no seu perfil no X. Já passou o café quentinho, né? O presidente Lula tomou café. O que repercutiu aí desse encontro? Conta para a gente. Foi excelente a vinda do Lula, viu? Olha, você pode... Ontem eu estava fazendo essa comparação, veja bem. Aqui em Minas, o presidente Lula prestando contas do governo. Um ato maravilhoso. A imprensa toda lá, sem ser hostilizada, fizeram pergunta, teve uma coletiva ao final. A imprensa assistiu a todo o evento e também lideranças do empresariado, lideranças sindicais, lideranças populares, lideranças do mundo político de todos os partidos, vários ministros, e fizeram, o presidente Lula, uma apresentação, uma prestação de conta do que foi feito e do que está para ser feito em Minas Gerais. Estava lá o governador Zema, que sabemos oposição e tem uma análise crítica do governo, estava lá o prefeito de Belo Horizonte, os prefeitos de Juiz de Fora, de Contagem, os prefeitos do estado de Minas Gerais todo, presença de vereadores, e deputados, deputadas, estávamos todos lá, presidente da Assembleia Legislativa. Então, é uma prestação de conta à sociedade. É uma aula de democracia, né? Ou seja, o presidente vem no estado onde um governador que ganhou é de oposição, mas ele demonstra respeito ao processo democrático e todos demonstraram respeito, apesar das divergências que ficaram também claras nos discursos, né? Zema, por exemplo, passou uma vergonha danada de ter que ver a ministra Nízia explicar o que é a vacina e que, desde a Idade Média, a vacina já foi absorvida pela humanidade e que até hoje parece que vieram lá do túnel do tempo esses antivacinas. E o governador fica aí incentivando os antivacinas, se juntando aí ao senador Cleitinho, ao deputado Nicolas, que outro dia fizeram um vídeo, os três patetas juntos, dizendo que, comemorando que não é mais obrigatório, que não seria obrigatório em Minas. Nós entramos, inclusive, deputada Beatriz Cerqueira, no Ministério Público, para obrigar o Zema a não fazer esse tipo de discurso, porque isso coloca em risco a vida das pessoas, e eles ainda com antivacina. Mas ele lá passou a vergonha dele, mas estava presente no ato. Então, foi uma aula de democracia ontem. E, do outro lado, desvendando, como nós já colocamos, o que foi a política autoritária que foi agora desmascarada, né? E o Lula fez vários anúncios bons, viu? Muito anúncio bom para a nossa querida Belo Horizonte aqui. Aquela área do aeroporto Carlos Prates, uma parte já foi passada definitivamente, a outra vai depender de um diálogo entre prefeitura e governo federal para discutir o que será lá feito. Na nossa opinião, tem que ter lá um parque grande, área verde, também moradias populares do Minha Casa Minha Vida.
nós vamos discutir em conjunto. Mas uma parte do parque, a prefeitura já pode imediatamente iniciar construções, etc. O anel rodoviário em Belo Horizonte foi também anunciado, as obras agora, e o governo assumindo responsabilidades futuras para o término das obras que precisam ser feitas no anel rodoviário, é um anel que morre muita gente, muito engarrafado. O presidente Lula também anunciou o Instituto Federal, 8 em Minas, um deles em Belo Horizonte. Isso é fundamental para os nossos jovens, né? O Instituto Federal é de excelência. Então, quanto mais tem, melhor. Mais 8 em Minas, estamos comemorando muito. E também, para Minas Gerais, vários outros anúncios, entre os quais a BR-381, que o governo vai pegar a parte mais difícil e o próprio governo federal vai cuidar dela. Pode ser até via o Exército Brasileiro, que tem condições científicas também de engenharia para fazê-lo. Então, acho que foi uma vinda muito comemorada do presidente Lula. Ela só não foi mais, vamos dizer, divulgada nacionalmente, porque a Polícia Federal, com as ações e mais o Supremo, ocupou uma parte desse processo. Mas aqui em Minas, muito comemorada a vinda do presidente Lula. Ô, Rogério, uma questão dessa ida do Lula, evidentemente, e isso está acontecendo. Né? O Lula se mexe, já se pensa em 2024, 2026, né? Se mexe aqui no Brasil, esses são os temas. A ida do Pacheco muito grudado no Lula. Então, o que pareceu indicar uma possibilidade de uma aliança com apoio do PT à eventual candidatura dele ao governo do Estado em 2026, e a questão da prefeitura, né, em que está o seu nome, está colocado. Não se sabe bem se o Fuad Noman, o atual prefeito de Belo Horizonte, também do PSD, né, do partido do Pacheco, será candidato. Que seria estranho, né? O PSD ter o candidato a prefeito e depois o candidato a governador. Em geral, para fazer aliança, você faz exatamente este jogo, né? De composição. Como é que essa questão eleitoral para 2024 e 2026 teve presente e como é que está a situação da sua pré-candidatura? Olha, minha pré-candidatura está consolidada, Mauro. Nós vamos transformá-la já agora, depois do Carnaval, na candidatura da federação. E estamos avançando também em debates com o PSOL e a Rede, que tem a candidatura da deputada Bela, da deputada Ana Paula, a Bela do PSOL, Ana Paula da Rede, mas nós estamos conversando. A ideia é que a gente tenha uma única candidatura do campo de esquerda, assim como estou conversando também com a deputada Duda, minha colega, incluída da CPMI, e do PDT. Eu acho que do campo de esquerda nós estamos trabalhando com muito afinco para ter uma única candidatura. No caso do PSD, é o que você disse. Além do que você falou, o PSD também vai ter o candidato no Rio de Janeiro. Será apoiado pelo PT, que é o Eduardo Paes. O PSOL tem o Boulos em São Paulo. Então, nada mais justo que o PT tenha, a nossa federação, candidato em Belo Horizonte. Eu acho que este é o determinante, é o que a deputada e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, tem dito. Nós não abrimos mão da candidatura em Belo Horizonte, bem porque já estamos abrindo mão das candidaturas no Rio de Janeiro para o PSD, mais provável, né, Eduardo Paes, e para o Boulos em São Paulo. Então, aqui em Belo Horizonte é a vez do PT. Eu estive com o presidente Lula lá em Brasília, conversamos muito, ele disse que vai me apoiar. A gente espera que o PSD faça esse gesto. Eu estou com essa incumbência de tentar transformar a candidatura, já no primeiro turno, na candidatura das forças do presidente Lula. Mas a candidatura está consolidada, nós estamos a campo, eu cresci muito nas pesquisas, agradecer ao presidente Lula tanto por me receber em Brasília, mas também pelas palavras que ele proferiu a mim na imprensa, colocando a minha candidatura como justa e apoiada, etc. Então, eu saí daqui com o presidente Lula saindo ainda mais fortalecido. Eu achei, de fato, saiu agora, em janeiro, né, a pesquisa da Atlas Intel sobre a eleição em Belo Horizonte. Achei que ela é muito positiva para o seu nome, Rogério. Olha aqui, gente, a pesquisa Atlas Intel. Deixa eu ver se até aumenta um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Se fossem esses os candidatos, em quem você votaria para prefeito da cidade de Belo Horizonte? Está em primeiro lugar o candidato da extrema-direita, lá, o Bruno Engler, do PL. Mas, ó, o Rogério em segundo, está com 31%. O Rogério em segundo, com 21%.
Depois, o Mauro Tramonte, do Republicanos, com 11. Então, 10, 10, 10. Uma escadinha ali. 10 pontos de diferença. Depois, o Carlos Viana, do Podemos, já teve mais forte no passado, com 7,7. O Fuad Norman, o prefeito do PSD, não está bem na pesquisa, não. 5,5. E aí, os outros nomes da esquerda que você mencionou, a Duda Salabert, também esperava-se uma performance melhor dela, está com 2,9, e a Bela Gonçalves, do PSOL, com 2,5. O Paulo Brant, do PSB, não pontuou. Achei muito animadora essa pesquisa aí para sua candidatura, você como nome capaz de coesionar a esquerda e a centro-esquerda, né, Rogério? Mauro, já começa uma polarização entre o bolsonarismo e o Lula, olha aí. A polarização é muito clara. E a força do PT. O PT está unificado, então não tem dúvida em relação à candidatura. Como eu também nasci em Belo Horizonte, fiz a política a vida inteira aqui, o presidente Lula falou isso, né? Sou um nome conhecido da cidade, do mundo político. Olha só, eu fui 10 anos vereador, 16 anos deputado estadual, sempre com a votação grande e política feita em Belo Horizonte, principalmente, além do interior do estado, claro. E 2 mandatos de deputado federal. Então, é muito enraizado o meu nome em Belo Horizonte, né? Acho que isso conta também. Então, esse nome que unifica o Partido dos Trabalhadores, nas pesquisas, o PT tem aparecido em Belo Horizonte com em torno de 27% com partido de preferência na cidade. Então, as pessoas falam, poxa, 21 já? Mas é exatamente o PT sabendo, ou os petistas sabendo, não apenas os militantes, mas os eleitores do PT já sabendo que tem uma candidatura do PT com viabilidade eleitoral. E sou também vice-líder do presidente Lula. Então, a ligação Lula, PT, Rogério Correia é muito forte em Belo Horizonte. Acho que isso é que vai justificar esse crescimento mais rápido da pré-candidatura a partir da unidade do PT. Eu tenho que agradecer muito isso ao partido aqui em Belo Horizonte, ao presidente do PT, o Guima, que tem feito um trabalho de busca dessa unidade muito grande, aos meus colegas deputados federais e estaduais, notadamente aí a nossa deputada Beatriz Cirqueira e nossa deputada Macaé, que também estavam com o nome muito bem posto, mas entenderam a necessidade que nós chegássemos rapidamente a um consenso interno do PT, porque tiraria a hipótese de que o PT não teria candidato. Assim que nós unimos, né, os 3 e concluímos que o meu nome seria o melhor para disputar agora, deu esse sentido de unidade ao PT. Então, as 2 deputadas têm uma responsabilidade muito grande e eu agradeço muito a elas pela compreensão política. Isso sem disputa nenhuma. Aliás, Beatriz Cirqueira é a dobradinha minha de federal e estadual, né? Nós 2 temos uma trajetória muito comum. Então, eu acho que está bem consolidada a candidatura. Agora, o Lula me falou, Rogério, vai para as ruas, conversa com o povo. É o que eu estou fazendo. Estou aí até dançando carnaval e bem, viu, Rebeca? Aqui, ó, o Haroldo Henrique diz, saudações do Bloco Sou Vermelho, bom carnaval, fora Zemos Mineiros, venceremos. Aí, o Haroldo, estive lá ontem no bloco lá do Sou Vermelho, lá na Casa Socialista. Um carnaval bonito, passei lá, estava muito bom. Estava lá. Você lá em quantos blocos aí em Belo Horizonte? Já teve mais gente aqui falando de bloco também para... Gente, quem quer encontrar Rogério Correia, eleitores de Belo Horizonte, vai nos blocos de Belo Horizonte e Rogério Correia vai estar por lá. Vamos passar em vários blocos. Eu entreguei para o Lula ontem, Márcio Macedo, nosso ministro, está levando para o Lula uma bebida, chama Checkmate. É uma bebida belo-horizontina aqui que eles inventaram no carnaval, que é uma onda carnavalesca. Então, até para prestigiar o carnaval de Belo Horizonte, eu entreguei para o Lula para que o Márcio Macedo entregasse a ele, para ele ter conhecimento aí dessa bebida famosa que está aqui em BH. Então, é isso aí. Rogério Correia, maravilhoso. Só para que vocês não tenham, para que ninguém tenha dúvida, lembra que o Lula, naquela entrevista, falando sobre a eleição de São Paulo, ele falou, eu e Bolsonaro, né, para falar da disputa entre Boulos e o prefeito de São Paulo,
o Ricardo Nunes. Isto vai se replicar em todas as capitais e grandes cidades do país. Este Bruno Engler, talvez não seja muito conhecido nacionalmente, mas ele é deputado estadual em Minas e ele é o chefe de um movimento que se chama Direita Minas. Ele não é um cara assim não é um Aécio Neves, não é um cara lá da direita tradicional, é da extrema direita. E o teu nome está colocado, foi a conversa que tivemos aqui mais cedo com o Vladimir Safati. O Brasil é o país da polarização, como o mundo é o mundo da polarização. Não tem centro-direita, não tem centro. É direita e esquerda. É extrema-direita e esquerda, ou uma frente de esquerda. Então, acho que essa pesquisa de Minas, com ele com 31 e você com 21, é mais uma indicação, mais uma comprovação desta polarização. A briga, gente, a briga na rua e nas urnas é entre a extrema, entre os fascistas e a esquerda. Estamos bem com o Rogério Corrêa. É uma alegria ter você aqui, viu? Isso aí, Mauro Lopes. Pode só esperar que em breve eu já estou passando também como pré-candidato, candidato da ultradireita, viu? E é isso mesmo, a polarização é clara, né? Estou lendo aquele livro do Felipe Nunes, lá da Quest, o Biografia do Abismo, e essa polarização realmente existe, está muito consolidada. Mas nós vamos enfraquecer a ultradireita também. Acho que a prisão de Bolsonaro, esses movimentos todos vão acabar enfraquecendo o bolsonarismo. É também um objetivo nosso, né? Porque é muito ruim para a sociedade que a polarização se dê com a ultradireita. É melhor que seja um debate democrático com a própria direita, com pensamentos distintos, isso é comum, isso é bom para a democracia, mas não com teses autoritárias e golpistas. Isso realmente é intolerável no sistema democrático. Eu estou muito animado. Nós vamos aí para a pré-campanha. Depois do Carnaval, vamos ter mais surpresas de unidade aí do Bloco de Esquerda aqui em BH. Tá bom? Valeu. Abração. Bom Carnaval para você. Sempre na luta. BH pode mais.